Boa noite, tudo bem com você? Hoje o assunto vai doer um pouquinho, hein? Vai doer. Hoje. Não vai doer, não. Certamente você já está num outro nível, né? Dói muito. É um assunto que é bastante complicado, mas para quem está lá bem distante de Jesus, para quem não tem relacionamento nenhum com Deus, enfim, aí dói bastante. Porque hoje a gente vai falar de dinheiro. Então, quem está distante, de quem tem um relacionamento ruim com Cristo, puxa, como dói. Mas você já passou desse nível, certamente. Você não estaria aqui, neste momento, neste estudo, 18, 19 estudos, imagina? 19 estudos, nós já estamos juntos, olha que coisa. E tem sido fantástico. Estamos acabando. Eu contei aqui aproximadamente 3 estudos apenas, tá? Que ainda faltam, fora esse, ok? Então nós estamos acabando. Aí agora você já tem que começar a pensar nos próximos, quem você vai convidar para assistir, né? Pra gente, porque é claro, função de todo cristão espalhar essa mensagem. Se você aprendeu alguma coisa aqui nesse estudo, então agora é hora de você repassar para outras pessoas, né? Então nós vamos recomeçar a série, então você fique ligado e eu quero que você divulgue, ajude a divulgar o canal, certamente. Não é mérito meu, sem dúvida, aqui a gente não está preocupado com like, com audiência, a gente quer levar pessoas a Cristo. Muito bem, antes de começarmos... Não, eu vou fazer só um comentário. Eu consegui colocar, eu fiz a edição hoje à tarde, eu coloquei lá no canal do YouTube, inclusive eu coloquei aqui no link, né? O link no Facebook agora, do canal de novo, porque eu coloquei lá aquele estudo que a gente tinha feito sobre o sábado na profecia. Você sabe que foi complicado, que travou no finalzinho, aí eu fiz na semana seguinte, eu fiz de novo uma breve revisão e terminei o assunto. E você acredita que agora que eu estava editando, a gravação do segundo vídeo, ela caiu exatamente no mesmo ponto que ela tinha caído na semana anterior. Parece que o diabo não quer que essa mensagem seja passada mesmo. Você vê? Faz força. Aí eu tive que baixar do YouTube, do Facebook, com uma qualidade inferior, infelizmente, para juntar 3 vídeos, né? Juntar 3 vídeos, fazer uma transiçãozinha lá, explicar o que estava acontecendo, porque eu estava com camisa diferente. Enfim, mas deu certo. Não importa como a mensagem vai ser passada. Isso o diabo já perdeu, isso você pode ter certeza. Muito bem, antes de começarmos, hoje eu vou ver se eu consigo passar 2 estudos de uma vez só. O assunto não é complexo, tá? Então eu vou ver se eu consigo passar 2 de uma vez só. Então talvez eu corra um pouquinho, mas acho que não, acho que vai dar tudo certo. De qualquer forma, antes de começarmos, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos ajude na compreensão desse assunto, que é importante. Se não fosse importante, não estaria na palavra de Deus. Feche os seus olhos se você puder. Querido Deus, queremos te agradecer porque estamos aqui mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra. E agora te pedimos que o teu Santo Espírito se faça presente para que a nossa mente possa ser direcionada para as coisas do céu, para a tua palavra, para a mensagem que o Senhor realmente gostaria de passar para nós. Esteja com cada um que esteja assistindo esses vídeos, abençoando-os, que eles possam crescer no conhecimento da Bíblia, crescer no conhecimento de Ti e crescer principalmente no relacionamento contigo. Esteja com cada um de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá rapidamente, porque hoje não temos tempo nenhum a perder, né? Vamos lá. Dízimo, olha, eu falei, né? É um assunto, puxa, será que dói ou será que não dói? É o bolso, é o bolso. Mas vamos lá.
Claro, dízimo significa 10ª parte, 10% daquilo que você recebe, né? E ela é destinada à manutenção do Evangelho, né? A manutenção da pregação do Evangelho. Isso é um plano de Deus, mas Ele está mais preocupado com você do que com a igreja. Porque tem muita gente que vai morrer, é isso mesmo, pelo bolso. Quero dizer, o bolso, o dinheiro é uma forma de segurar a pessoa. Você conhece pessoas assim, né? Pessoas que são gananciosas. A Bíblia compara a ganância, a murrinhagem, desculpa o termo, né? A murrinhagem com idolatria. Sabe aquela pessoa que não abre a mão para nada? Aquilo lá é idolatria. Se o povo de Israel foi condenado lá atrás pela idolatria, tem muita gente que idolatra o dinheiro. Exatamente. Então, qual a forma para Deus, de certa forma, curar você desse mal? Fazendo com que você abra a mão. Exatamente. Fazendo com que você abra a mão. Então, ele poderia muito bem fazer, e ele faz com frequência, milagres. Ele tem tudo. E é o que nós vamos estudar aqui. O universo é dele. Então, ele pode criar tudo do nada, ele não precisa do seu dinheiro. Agora, tem muita gente que fica ali com a mão tão fechada que vai se perder. O dízimo pertence a Deus, e isso é um conceito muito importante. A 10ª parte daquilo que você ganha não é seu, é de Deus. Não é seu, é de Deus. Entendeu? E não devolver é um roubo. Literalmente, é um roubo. Então, veja como Deus age. Olha, eu preciso que você abra a mão, porque se você não abrir a mão, você vai se perder. Então eu ponho, Deus agindo, né? Na sua mão, algo que é meu. Então vai ter que sair da sua mão, você vai ter que abrir a mão, tirar daqui para me devolver. Opa, abriu a mão, olha que beleza, agora você já não se perde mais. Que bom. Deus é fantástico. Vamos seguir. Muito bem, Deus é o Criador, o mantenedor do universo, né? Dele é tudo. Ele que criou. Ele que mantém tudo. Mesmo a ciência tão avançada, tem milhões de coisas que a ciência não conhece e não entende, e que as leis dos físicos lá não se encaixam. Como que as coisas se mantêm? Porque Deus não só criou, ele mantém as coisas funcionando, né? Então, ele precisa de você? Ele precisa do seu dinheiro? Não, ele não precisa. Muito bem. Então, de forma sábia, na sua sabedoria infinita, Deus colocou um dinheiro dele na sua mão. Isto é o dízimo. Como Deus manifestou o seu amor por nós? É claro, a gente tem que sempre se lembrar, Deus não é um Deus ruim, mau, autoritário, ele é um Deus de amor. E isto, então, mesmo que eu não entenda isto ou qualquer coisa da Bíblia, eu preciso colocar qualquer ensinamento da Bíblia neste ponto de vista, de que Deus é um Deus de amor. Então, como ele manifestou o seu amor? Ele se entregou. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ele se entregou por nós. Deus se entregou por nós. Muito bem. Então, e aí, a gente não pode fazer alguma coisa por ele? Claro que pode. Nós devemos. Isto é um privilégio, fazermos alguma coisa para Deus. E como que eu faço? De todas as formas possíveis. A minha vida tem que ser uma expressão para Deus, inclusive o meu bolso, inclusive as minhas finanças.
E aqui Deus, em Deuteronômio 8, 17 e 18, ele diz claramente isso. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires a riqueza. Para confirmar a sua aliança que fez sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Tá vendo? Quem te dá força para que você vá trabalhar é Deus. É Deus. E às vezes, quando tiver difícil de ir trabalhar, você pode pedir, Deus, preciso de mais força, porque está difícil. Não tem nada de mal de você pedir mais força para Deus. Nem um pouco. Entendeu? Então, se tiver difícil, Ele vai te ajudar. Muito bem. Então, é Deus que dá força para nós conquistarmos aquilo que nós temos. Só que de tudo que nós conquistamos, uma parte é de Deus. Então, quais as razões Deus tem direito sobre nós, sobre os nossos bens? Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro, Ele criou tudo. Né? Primeira coisa, Ele criou tudo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Aí o pastor Júlio, que foi o pastor anterior aqui, alguns já conheceram ele fazia uma brincadeira com a gente. Quem aqui tem um carro? Aí a gente levantava a mão. Não, esse carro não é seu, esse carro é de Deus. Entendeu? Ou seja, nada que eu diga que é meu de verdade, é de Deus. Por quê? Porque Deus criou tudo. Né? Tudo é dele. Pois são meus todos os animais dos bosques, as alimárias, as milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulam no campo. É tudo dele. É tudo dele, não é nada meu. É o nosso egoísmo que diz que é nosso, mas não é nosso, é de Deus. Muito bem, então por que Deus possui direitos sobre nós ou sobre os nossos bens? Porque Ele é o Criador, porque Ele mantém e ainda, de forma inacreditável, Ele é o nosso Redentor. Porque Ele podia ter deixado a humanidade se perder, mas não, Ele deu a sua vida para me salvar, para te salvar. Então por isso que Ele tem direito. Entendeu? Muito bem. Qual o percentual de nossas rendas Deus reservou para que lhe devolvêssemos como ato de adoração? Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Dízimo significa 10%. Não existe dízimo de 11% ou dízimo de 9%. Não. É a 10ª parte. Você conta 100, tira 10, conta 10, tira 1, é 10%. Não, nem mais, nem menos. Isso é o dízimo. Ok? Isso é o dízimo. Ok, 10%. Muito bem. Qual é o destino dos dízimos? Qual que é o objetivo dos dízimos? Então vamos lá. Aos filhos de Levi dei os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. A tribo de Levi, uma das 12 tribos, ela era responsável pela manutenção do templo. Deles que vinham os sacerdotes, não existia sacerdotes que não fossem levitas da tribo de Levi. Eles eram responsáveis não só pelo serviço de sacrifícios, né, de rituais, mas também pela manutenção do templo, cuidando, pintando, a manutenção física. Né? Isso não era para nenhum outro. Quem fosse de outra tribo não podia tomar parte nesse serviço. Só os levitas podiam tomar parte nesse serviço. Então, só que eles não tinham terra. As 12 tribos, cada uma delas recebeu a sua herança, mas a tribo de Levi não recebeu terra nenhuma. Então eles não tinham como cultivar. Eles também eram responsáveis por ensinar, porque não eram todos, né? Todos eles,
todos os levitas que estavam envolvidos ali diretamente com o templo. Então eles eram responsáveis por ensinar aos outros o que estava escrito na lei de Deus, no Antigo Testamento, enfim. Eles eram responsáveis por ensinar, passar esse conhecimento, né? Então, só que como eles não tinham terras, eles não tinham como adquirir, de certa forma, sustento, porque inicialmente todos eles tiravam sustento apenas da terra. Então, o dízimo era deles. Seguindo a mesma analogia, então, hoje as igrejas, o dízimo é para o sustento dos pastores. Eu vou abrir aqui um parêntese porque eu tenho orgulho de dizer como é o processo de distribuição dos dízimos dentro da minha igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Primeiro, pastor de igreja rica não ganha mais do que pastor de igreja pobre. Não. Mesmo o presidente da divisão sul-americana, ele ganha cerca de 3% só a mais do que o pastor que está lá naquela igreja mais simples, lá no fim. Só 3% a mais. Os pastores que estão mais em questões administrativas, nas associações, uniões, tem uma série de divisões, aqui não vem ao caso explicar cada uma delas, eles normalmente ganham menos, pouquinho menos, tá? Pouquinho menos do que os pastores que estão, que a gente chama de no campo, que são aqueles que têm igreja, uma congregação para cuidar, ou várias congregações para cuidar, e assim por diante, ok? Todo o dízimo que nós integramos na Igreja Adventista não vai diretamente para o bolso do pastor. Não, ele primeiro vai para a associação e ali é distribuído para todos os pastores dali. E digo mais, a Igreja Adventista é uma igreja mundial. Ou seja, nós temos igrejas no mundo inteiro. E o nível dos pastores é mais ou menos igual no mundo inteiro. Então é feito um cálculo de salário base para manter um certo nível. Então, por exemplo, para manter um nível aqui é X no Brasil. Lá nos Estados Unidos pode ser que tenha que ganhar mais ou menos, provavelmente um pouquinho menos, né? Porque a nossa moeda é um pouco desvalorizada. Enfim, então o pastor ele tem a segurança que seja aqui no Brasil, ou seja lá na Argentina, ou seja lá no Peru, ou seja lá na África, ele vai ter relativamente o mesmo nível. Entendeu? E isso é muito bom, porque incentiva, mas também não vai ficar rico, muito longe disso. Entendeu? Meu pai, ele foi criado, quer dizer, ele foi filho de pastor, eu sou neto de pastor, e a gente tinha o salário do meu pai por muitos anos também foi calculado na mesma escala que se chama a escala que se chama de obreiro. E assim, segurança existe sim. Então comida nunca faltou em casa, graças a Deus. Mas dinheiro no bolso também não tinha muito não. Então é uma vida um pouco restrita, tá? Bem restrita. Difícil, por exemplo, ter pastor com carro zero, novinho, importado. Importado, então, bem mais difícil, enfim. Mas é uma vida relativamente confortável. Mas, olha, tá muito longe do que se vê aí, por exemplo, quando surgem escândalos aí das igrejas aí, que fulano de tal. Não estou dizendo que somos perfeitos, muito longe disso. Falhos, somos falhos sim. Pode ser que exista, né? Espero que não, mas pode ser que exista alguma administração errada do dinheiro? Pode ser que exista sim, claro, porque o ser humano ele é mau mesmo, entende? Mas existe uma certa coerência, você pode procurar, você pode ver, não tem pastor adventista aí esbanjando dinheiro, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Vai ser muito difícil se encontrar. Se ganhou, não foi da igreja. Ganhou de outra forma. Então, você pode ter segurança. Você pode ter segurança de que o seu dízimo está sendo pago para a pregação do Evangelho.
Na igreja adventista você pode ter essa segurança. Eu tenho segurança de afirmar isso. Talvez você não goste do pastor que esteja lá. Não vai com a cara dele. Talvez você não goste da mensagem, mas que eles estão trabalhando para pregar, estão. Entendeu? Não estão trabalhando para ficar ricos. Muito longe disso. Muito longe disso. Né? Vamos seguir aqui. Então, os levitas, aos levitas era todos os dízimos. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. E aí, Paulo, lá no Novo Testamento, porque veja, ali estava começando a divisão. O evangelho, ele era pregado por quem? Antes de Cristo, até Cristo, era pregado pelos próprios judeus, e eles tinham o próprio sistema. Agora começa a igreja. Então a gente precisa estabelecer um novo sistema. E aqui Paulo copia o mesmo sistema que tinha aqui, né, do povo de Israel, e fala, olha, os pregadores do evangelho, eles também devem viver pelo evangelho. Mesmo que Paulo não tenha usado disso, ele fala, olha, eu não quis ser peso para ninguém, mas é importante que os pregadores do evangelho vivam para o evangelho. E aí um novo parêntese aqui. Pastor de igreja adventista não pode ter outra atividade remunerada. Não pode. Ele tem que se dedicar totalmente ao evangelho. Entendeu? Ah, não, mas eu quero abrir uma coisa, ver uma oportunidade de negócio. Não pode. Ver uma oportunidade de negócio aqui é interessante. Não pode. Se ele é pregador, se ele é pastor, ele não pode ter uma outra fonte de renda. Tem que viver do evangelho. Para quê? Para seguir o que a Bíblia está dizendo. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Muito bem, vamos seguir. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Malaquias 3:10. Nós vamos ler ele de novo daqui a pouquinho, porque vai ter um novo estudo sobre a oferta, né? Então, qual o destino dos dízimos? Para a pregação e manutenção daqueles que pregam o evangelho. Muito bem. O que Deus diz daqueles que retêm o dízimos e ofertas? Olha só que texto duro. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Você viu? O foco agora, nesses minutinhos aqui, é sobre o dízimo. Mas eu roubo a Deus se eu retenho o dízimo e a oferta. Pois é. Então, e é uma palavra bem dura. E aí então vem o verso seguinte, então, olha, entreguem os dízimos e veja se eu não abro as janelas do céu. E Deus abre. Agora, a minha motivação não deve ser para ganhar mais dinheiro. Lembra qual que é o início de tudo? Qual que é o início de tudo? O início de tudo é que Deus faça com que você seja uma pessoa generosa. Que você consiga abrir a mão, né? Porque tem muita gente que não consegue abrir a mão, passa no meio do rio e sai com a mão seca, né? Então, o objetivo não é para você ganhar mais dinheiro, como algumas igrejas colocam aí. Ah, não, se você der os seus dízimos, as suas ofertas, você vai ganhar mais dinheiro. Deus pode te abençoar com dinheiro? Pode. Deus pode te abençoar com dinheiro. Só que Ele não vai te abençoar com aquilo que vai te prender mais aqui na terra. Entendeu? E tem muita gente que vai ficar presa aqui por causa do dinheiro. Então, se por acaso você for uma pessoa dessa que está presa aqui por causa do dinheiro, Ele não vai te dar mais dinheiro. Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar clareza de mente, Ele vai te dar outras bênçãos, Ele vai te dar paz dentro do lar. Mas não dinheiro, porque o dinheiro vai te prender aqui. Entendeu? Agora, tem pessoas, sim, e
poderia citar alguns exemplos aqui, é que eu, como, claro, não pedi autorização para as pessoas, mas eu conheço histórias de várias pessoas, em particular poderia contar, pessoas que fizeram planos com Deus e que entregaram pessoas riquíssimas, empresários importantes nesse Brasil, que são adventistas, não sei se sequer ainda estão vivos, mas que, inclusive, houve problemas familiares, porque ele era o patriarca da família e ele entregava tanto dos rendimentos que ele tinha para Deus que os filhos tiraram ele da empresa. Conseguiram derrubar o próprio pai dentro da empresa. Mas foi uma bênção. E ele, olha, para mim isso aqui é tudo. E quanto mais ele dava, mais ele ganhava. Mas ele não estava preocupado em ganhar mais, ele estava preocupado em dar mais. Em abençoar mais pessoas. Né? Não é para ser essa a sua motivação para você doar. Não, a sua motivação é a gratidão a Deus. Vamos seguir? Tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário recebe para pô-lo num saquitel furado. Sabe que a gente vê bastante disso no banco, né? Vocês sabem que eu trabalho no banco e a gente vê, olha, tem muita gente que ganha muito e está atolado até o último cabelo de dívida. E tem gente que ganha pouco, um salário pequeno e consegue guardar. Por quê? Deus dá sabedoria para administrar o dinheiro. Então, talvez, e muitas pessoas não precisam de um salário maior, precisam de sabedoria para administrar o dinheiro e Deus pode dar. Entendeu? Isso é uma forma de bênção. Então, e aí tem muita gente que está correndo atrás do dinheiro, e com a mão fechada não dá nada. Tudo que ganha vai para o ralo. Né? Muito bem. O que diz Deus àqueles que retêm os dízimos e ofertas? Aceita a desculpa? Não, ele reprova esta atitude. Que promessas Deus faz aos que fielmente lhe devolvem o dízimo? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, Malaquias, por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus promete bênçãos, mas lembra, não necessariamente serão bênçãos materiais, porque Ele está preocupado com a sua salvação. E se o dinheiro for para te deixar aqui na terra, Ele vai tirar todo o dinheiro de você, porque Ele quer que você se salve. Agora, uma promessa você pode ter confiança. É uma promessa que não está aqui nos textos que o teu pão e a tua água serão certos. Fome, eu posso perder, eu tenho uma boa barriga aqui para perder, eu posso ficar uns bons dias aí sem comer. Mas se você... Não, fome e sede você não vai passar. Entendeu? Fique tranquilo. Talvez você não tenha luxo. Mas Deus vai cuidar de você. Então, faça um plano de devolver a Deus o que é dele. E o dízimo é dele. É impressionante que algumas pessoas que sequer são adventistas, mas que ouviram e aprenderam isso da palavra de Deus, elas chegam e, mesmo sem terem se batizado, algumas doutrinas não aceitam ou até têm dificuldade, porque uma coisa é você saber e outra coisa é colocar em prática, né? A gente entende isso, o ser humano ele é falho. Eu não sou exemplo para ninguém. Mas elas entregam dízimo. Por quê? Não, o dízimo não tem nada a ver com isso. Ou seja, esse dinheiro é de Deus, não é meu. Vai lá e entrega o dízimo. Impressionante isso. E tem irmão dentro da igreja que quando vai dar, nossa, como dói o bolso. É verdade. Vamos seguir aqui. O que Deus espera de nós? 2 Coríntios 9,
7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sobre o dízimo, eu não digo, tá? Sobre o dízimo, eu não digo que se está doendo, não doa. Mas sobre a oferta eu falo. O dízimo é de Deus. Ponto final. Doendo ou não doendo no seu bolso, você tem que dar. Mas daqui agora a gente vai começar sobre o assunto das ofertas. Se está doendo no seu bolso, não dê. Deus não... Este tipo de oferta, Deus não quer. Não. Você precisa orar mais, você precisa ter um relacionamento maior com Deus, você precisa meditar mais sobre aquilo que Deus já fez por você, para entender, para ter mais gratidão no coração, aí então você doa. Se não tem gratidão no seu coração, então não dê. Deus não quer a sua oferta. Essa oferta que você está colocando, você está doendo no seu bolso? Você pode estar até preocupado se as contas vão fechar no fim do mês, isso é outra história. Mas tem gente que quando para doar uma quantidade, sei lá, 10 reais, dói. Então, não. Esse tipo de oferta Deus não quer. Muito bem. Ora, não levou Deus em conta o tempo de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Ou seja, se você primeira vez, eu acho que não, mas se é a primeira vez que você está tendo esta mensagem, então é hora de começar a mudar. Deus não conta a sua ignorância anterior, mas Deus promete. Eu sei. Talvez alguém esteja assistindo, esteja passando por dificuldades. E aí a pergunta é: você está sendo fiel nos dízimos e nas ofertas? Não para ganhar mais, mas sim para receber porque Deus prometeu cuidar. Deus prometeu cuidar. São palavras bíblicas, eu acabei de ler. E tem gente que está ali longe de entregar o dízimo. Vamos seguir. Muito bem. Deus quer uma fidelidade sistemática e dar com alegria. Participar quando posso e quando quero? Não. Quando posso e quando quero? Não. Recebi, primeira coisa, pegar, isso aqui é de Deus. O que eu vou fazer para chegar no final do mês, Deus proverá. Exatamente, esta é o espírito que tem que ser. Deus proverá. Muito bem. Vamos seguir então para a segunda apresentação aqui, que é sobre as ofertas. São textos semelhantes, porque o assunto é semelhante, é sobre dinheiro. A grande diferença aqui é o seguinte: o dízimo, a gente sabe exatamente quanto tem que ser. 10%. Ponto final. Nem mais, nem menos. E oferta? Quanto você sentir grato. Eu quero doar mais. Eu não estou bem com Deus, vai. Então você doa menos. Como que está o seu relacionamento com Deus? Está firme, está forte? Ele é seu amigo de verdade? Opa, então você vai dar mais para ele. Ou é amigo só até chegar no bolso, né? Quando chega no bolso já não é mais amigo. Pode ser também, infelizmente, né? Então são textos semelhantes, vamos lá. E aqui é o seguinte, existe uma analogia, a gente não vai estudar em detalhes essa analogia, mas a analogia do dízimo é: Deus é o Criador. Ele é o dono de tudo porque Ele criou tudo. É o papel de Deus como Criador. E a oferta é a minha gratidão por aquilo que Ele fez por mim na cruz, pela minha redenção. Isso vale alguma coisa ou não? Quanto vale? Vale igual ao fato de eu ter sido criado? Ou vale menos do que eu fui criado? Bom,
Você faz a comparação. Então tem gente que doa 5%, tem gente que doa 10%, tem gente que doa 20%. É a gratidão sua. Ninguém vai dizer é pouco ou muito. E aí, de novo, eu vou fazer uma comparação com a igreja adventista. Para que servem as ofertas? O dízimo, todo dízimo, e aqui é importante dizer, porque alguns adventistas até se esquecem disso. O dízimo que você entrega não fica 1 centavo na igreja. 1 centavo fica na igreja. Vai tudo para fora. E depois volta como um salário do pastor que está aqui. Às vezes tem obreiro, né? Porque tem campos, tem distritos que não se pagam. Então paga lá aquele lá que não tem um dízimo suficiente, então aquele dinheiro vai para pagar aquele pastor que está lá, que está recebendo, que precisa estar lá para ajudar aquela congregação, enfim, e assim por diante. Não fica 1 centavo dentro da igreja, do dízimo. As ofertas são para manutenção da igreja. As ofertas são para manutenção da igreja. Então, a igreja, por exemplo, a nossa igreja central é uma igreja muito bonita, né? Ela foi construída principalmente com dinheiro das ofertas dos membros. Principalmente com o dinheiro das ofertas dos membros, ok? Agora, a gente gostaria de fazer por exemplo, um programa que a Igreja Adventista de vez em quando faz, esse ano não pôde por causa da pandemia, enfim, a Feira de Saúde, né? É um programa interessante que a gente faz e muitas pessoas se interessam ali, apresentando os princípios de saúde que a gente inclusive já estudou, né? Os 8 remédios naturais. É claro que tem gastos ali para fazer tudo aquilo lá, para alugar as tendas, para fazer uma salada de fruta, por exemplo, para entregar para as pessoas que estão ali, né? Você precisa ter panfletos, tem gastos em tudo isso aí. Preciso fazer um programa desse, não seria interessante que a gente fizesse sempre? De onde vem o dinheiro para isso? Da oferta. Então, para pagar água, luz, as pessoas que fazem a faxina na igreja, de onde vem? Pintar a parede da oferta. Eu gostaria, talvez eu seja até um pouco exagerado aqui. A nossa igreja não tem sido, a igreja central de Tararé não tem sido tão fiel nas ofertas. Eu gostaria, e eu acho que nós temos um conjunto de membros ali que a gente teria condições de ter, por exemplo, ar-condicionado ali pra gente. Mas não tem. Não tem. E olha, quem participa ali das reuniões sabe que o dinheiro é contadinho. E às vezes falta. Não tem problema de falar isso. E é verdade. E quantas vezes fizemos planos lá, porque está muito calor, o povo está sofrendo dentro da igreja, vamos comprar ar-condicionado. Não tem, pode esquecer. Pode esquecer. Isso porque as pessoas dão dízimo, são fiéis nos dízimos, mas se esquecem das ofertas. E do dízimo não fica nada. Nada. Nada para a igreja. Muito bem. Será que isso é plano de Deus? Sim, isso é plano de Deus. Vamos continuar aqui. O ideal é devolver um percentual da renda como oferta, para que seja sistemático, para que a própria igreja possa se planejar e você também possa se planejar. Ou seja, eu ganhei 100, 10 já é o dízimo, eu já nem olho para aquilo e já penso só nos 90. Dos 90, quanto eu posso tirar ainda mais? Eu vou mais 10, pronto, fico com 80. Ou 5, ou 7, ou 20, a sua generosidade, o seu amor a Deus. Ok? Ela se destina ao suprimento das necessidades da igreja local e dos campos missionários. Muito bem. O dízimo pertence a Deus. Devolvê-lo nada mais é do que devolver o que é dele, né? Nós já acabamos de estudar isso. E então nós vemos aqui o reconhecimento. Que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus?
1 Crônicas 29, 13 e 14. Agora, pois, é nosso Deus, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Tem uma passagem fantástica no Antigo Testamento, o povo de Israel lá no deserto, na construção do templo. Olha, isso provavelmente nunca mais aconteceu na história. Deus falou: peça ao povo que doe para a construção do tabernáculo. E o povo começou a dar. E chegou um momento que Deus falou: agora avisa o povo para parar de dar, porque já tem mais do que o suficiente. Nunca mais na história isso aconteceu. Olha, parem de dar porque está sobrando. Nunca mais na história isso aconteceu. Ou seja, a gente às vezes malha, né? Ou seja, critica tanto o povo de Israel lá no deserto, que reclamava demais das coisas que aconteciam lá e Deus cuidando deles, mas nós não temos mais a mesma generosidade que o povo de Israel teve ali no deserto, né? Triste isso, bem triste. Muito bem. Reconhecimento de tudo que vem de Deus. É isto que eu estou dizendo com a minha oferta. Tudo vem de Deus. Em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas como elemento de adoração? É só voltar na Malaquias 3:9. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, se dízimo é importante, oferta também é. E eu não dar uma oferta também significa eu roubar. Na verdade, significa murrinhagem, né? Mas a importância é a mesma. A importância é a mesma. Vamos seguir? Quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Deuteronômio 16:17 diz: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Se você pode mais, você dá mais. Se você pode menos, você dá menos. E aí aquele exemplo daquela viúva pobre que chega no templo entregando 2 moedinhas. E ela deu mais do que todos eles. Por quê? Porque ela deu tudo. Porque ela deu tudo. E Jesus foi o único que viu que ela deu tudo. Né? No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa. Alguns usam esse texto aqui para dizer que é para que as pessoas iam para a igreja no primeiro dia da semana. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Porque ele fala, olha, no primeiro dia da semana, em casa, você separe conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Ou seja, lá na sua casa, de forma calma, né? De forma planejada, você vai, não por causa que o pastor fez um apelo fantástico, não é assim que tem que ser dado. Porque nós estamos precisando, ou porque você vai receber uma bênção fantástica de Deus, porque Ele vai te curar. Não é no calor da emoção que você tem que dar. De forma calma, sistemática, pensando bem, eu posso, isso aqui eu posso. E de forma regular. No primeiro dia da semana eu já vou separando, isso aqui é de Deus, isso aqui é meu. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta com expressão e generosidade e não de avareza. Lembrando que o principal objetivo de Deus aqui é curar a mão fechada, né? Quase que é o milagre da mão ressequida, de novo. Então, a oferta deve ser individual e voluntária, ela deve ser planejada, ela deve ser regular e sistemática e deve ser proporcional às bênçãos que você tem. Quem pode mais, pode doar mais. Quem pode menos, doe menos. Muito bem.
Vamos seguir aqui. Estamos quase terminando. Como devem ser usadas as ofertas, como a igreja do sétimo dia as distribui? Então aqui eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Muito bem, eu acho que ficou muito claro, eu acho que eu vou passar aqui um pouquinho, ficou claro, Deus pede de você as ofertas, Deus cobra de você, porque é dele, o dízimo. Agora, o principal problema é o seu coração. Seu coração está mais na terra ou está no céu? Você está preocupado em juntar tesouros aqui ou no céu? Onde você está preocupado? Essa é a grande pergunta. Porque se você estiver preocupado em juntar tesouros aqui, você vai ficar aqui. Você pode ter uma vida confortável? Pode, não tem nada de errado nisso. Riqueza não é pecado. Agora, a avareza é pecado. A avareza é pecado e é falado isso várias vezes na Bíblia. A avareza é pecado. Então, tem pessoas que Deus não dá, não abençoa, porque sabe que vai ficar segurando, né? E Ele quer te ver lá no céu. Veja o exemplo do jovem rico. Deus falou, olha, se desprenda de todo esse dinheiro que para você está te prendendo aqui na terra. E o que ele fez? Foi embora triste, né? Já Zaqueu, que era um ladrão, se converteu e deu metade do que tinha. E ainda um ou outro lá que ele tinha, ele ainda deu 4 vezes mais. Então você vê a generosidade de uma pessoa rica quando ela se converte a Deus. Então o problema não é o dinheiro, o problema é a avareza. Mas que Deus possa nos curar, porque eu também não sou perfeito, né? Todos nós temos os nossos defeitos, deste problema que os bens materiais não nos prendam aqui. Então, para Deus cumprir a obra dele de pregação do Evangelho, ele não precisa do seu dinheiro. Mas para você ir para o céu, talvez você tenha que se livrar do seu dinheiro. Esta mensagem de hoje, eu aguardo você semana que vem, que você possa se planejar a cada dia, né? Toda vez que você receber o seu salário, para separar o que é de Deus e é um pouco a mais, como uma gratidão àquilo que Ele fez por você. Olhe para a sua vida. Deus tem concedido bênçãos a você. Se Ele não concedeu nenhuma bênção, não dê nada, só devolva o dízimo. Mas se, olhando na sua vida, você se vê uma pessoa abençoada, então você devolva como gratidão a Ele. Ok? Muito bem, foi um prazer. Aguardo vocês semana que vem, ok? Até lá. Perdão, desculpa, não desligue ainda. Claro, vamos fazer uma oração, desculpa. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor idealizou este plano de nos livrarmos da avareza. O Senhor sabe que é um problema que muitas pessoas têm e muitas pessoas deixarão de ir para o céu por causa deste problema. E o plano do Senhor para nos curar disto chama-se dízimos e ofertas. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Que nós possamos ser fiéis a Ti. E se por acaso estiver difícil para nós devolvermos os dízimos e ofertarmos, que nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez e o Senhor continua fazendo por nós. Ajude-nos, Senhor Deus, termos um coração grato pelas bênçãos que o Senhor nos dá e que isso se transforme em todos os aspectos da nossa vida, inclusive também na parte financeira. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem. Aguardo você.